O cientista político e sociólogo Ruda Risse, durante participação no programa Roda de Conversa, fez uma avaliação do cenário político atual e das eleições de 2018. Na verdade, nós tivemos 3 momentos diferentes nessa campanha do primeiro turno, né? Nós tivemos uma primeira campanha que é aquela em que o Lula figurava com o primeiro lugar e possivelmente ganharia no primeiro turno. Aí ele foi impedido. Aí nós entramos numa segunda campanha, que é a campanha com o Haddad. E o Haddad sai de 4% de intenção de voto e vai subindo para 9%, depois ele pula para 15% e finalmente ele praticamente chega no empate técnico com Bolsonaro. E naquele momento o Bolsonaro estabilizava, havia um viés de queda em várias pesquisas, 1% para baixo, então estava dentro da margem de erro, mas ele começava a cair e o Haddad continuava crescendo. Tanto que se projetava antes daquela situação, aquele episódio da facada que o Bolsonaro levou, que em uma semana eles empatariam, né? E possivelmente na semana seguinte, que seria a última semana se não me engano, do primeiro turno, o Haddad estaria na frente. Aí vem o terceiro momento, que é a facada. Essa facada mudou tudo. Porque parte da população que não se via nem um pouco identificado com nenhum dos dois candidatos, na verdade com nenhum deles, você sabe que a população brasileira ela é muito caritativa, assim, ela se fica condoída com o sofrimento dos outros, se projetou no Bolsonaro como um sofredor, né? Como uma pessoa que foi injustiçada por um criminoso. E aí nós tivemos um afluxo de eleitores que estavam na margem da eleição, ou seja, não estavam muito vinculados à eleição. Só para lembrar que só 40% dos brasileiros assistiram o programa de TV gratuito esse ano, nunca foi tão baixo. Muito baixo. E quase ninguém via os debates na televisão. Então o que acontece é que esse pessoal se sentiu projetado, né, assim, no sofrimento do Bolsonaro. Aquilo foi um crime hediondo, uma loucura, que nós não temos isso na história recente do Brasil. Nós temos um quarto momento, que eu só não falei no início que era um quarto momento, porque ele foi tão curto que eu não sei nem se é possível falar em momento, mas o que nós tivemos foi, nos 2 últimos dias da eleição, só lembrando, então o Haddad, que vinha em crescimento, ele paralisa o crescimento dele. E o Bolsonaro começa a ter uma curva de crescimento que ele não estava apresentando até a facada. Aí os dois já estavam certos que iriam para o segundo turno, né? Obviamente que a campanha do Ciro Gomes dizia que havia ainda chance, mas não havia chance nenhuma, né? A diferença era de mais ou menos 11%. Mas o fato é que nos 2 últimos dias aí nós tivemos um episódio que muda de novo a história das eleições no Brasil, que se chama WhatsApp. O que parece que ocorreu foi que, em primeiro lugar, muitas igrejas, principalmente evangélicas, mas também pequenas igrejas católicas, começaram a despejar informações que são errôneas, né? Eu acho, se você me permite, que isso demonstra um certo desleixo de nós cristãos, não é? Porque talvez quem está nos ouvindo não saiba, mas a primeira concepção de democracia, como nós conhecemos moderna, não veio da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, quem elegia, escolhia, era quem era proprietário de terra, eram homens e assim por diante, né? Mas a primeira vez que nós vamos ver a democracia em que os pobres elegem seus representantes, não é? Para dar acolhida, cuidado a eles, foi com os apóstolos, né? de Cristo, né? Então, assim, foi ali que, quando eles falaram como é que nós resolvemos os problemas do dia a dia, os apóstolos falaram: elejam os diáconos, né? Então a gente tem que entender que a democracia faz parte do pensamento da concepção da teologia cristã, né? E nós deixamos isso ser jogado para fora, e agora tem gente invadindo, falando que é uma guerra. O que você diria que as pessoas precisam ficar atentas, até para que elas tenham um pouco de luz na hora de decidir e que não partam de premissas erradas? Nós estamos falando, no caso, você citou Minas e Brasil. O Brasil é a 9ª potência do mundo. Ele não é um país subdesenvolvido como a gente falava lá nos anos 70.
Ele é uma potência. Depois do Brasil, só os Estados Unidos na América é tão rico. Nós somos mais ricos que o Canadá, qualquer outro país, México, Argentina. Então tem que ser alguém experiente, porque imagina a quantidade de investimento do exterior, só para citar como que nós somos importantes no mundo. E Minas Gerais é o terceiro PIB, é o terceiro estado mais rico do país. É o segundo estado em número de eleitores e população, né? Depois de São Paulo somos nós. Então, assim, nós não estamos falando de qualquer estado, de qualquer país, né? Eu acho que essa é a primeira questão. De fato, é ver quem é que fala para a maioria da população. Quem, de alguma maneira, é generoso, tem generosidade no coração. Porque não adianta você ser um excelente técnico e você ser uma pessoa raivosa, que você não sabe, que seja desequilibrada, e que é o primeiro que fala você tá errado, manda prender, ou manda bater, ou manda matar, ou então é arrogante. Às vezes a arrogância também mata, não é? Faz a pessoa ficar menor, se sentir um coitado, não é? Então a gente tem que avaliar isso também. Qual é mais generoso, que fala para a maioria dos brasileiros, para a maioria dos mineiros, né? E finalmente o que tem resposta para o país e para Minas. Um dos problemas mais graves de Minas é que nós só exportamos produto quase sem mudar nada na natureza. Nós exportamos minério de ferro, exportamos café, soja, milho. Qual que é o problema? A gente depende de quem compra. Então, quando a gente tem alguém que compra, e além disso, os produtos com pouca industrialização têm preço baixo. Então, todo mundo que trabalha nessa produção não precisa ter qualificação, porque basta colher. Ele não precisa saber mexer numa máquina, transformar. O salário é todo baixo em Minas Gerais. Se você pegar qualquer profissão, jornalista, sociólogo, você vai ver que o salário médio desse pessoal em Minas Gerais está abaixo de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Exatamente. Então nós temos que ter alguém que saiba mudar a economia de Minas para elevar o salário e gerar mais emprego. Essa é a primeira questão. E no Brasil é ver como que nós retomamos o investimento. Vamos parar dessa bobagem de falar que estado pequeno gera menos imposto e por isso vai gerar desenvolvimento. Não tem um lugar do mundo onde isso aconteceu. Que você diminuiu imposto, deu mais dinheiro para empresário e aumentou o emprego. Pelo contrário, em Minas Gerais, as empresas que têm mais de 200 empregados são as empresas que mais demitem. As que mais contratam é o pessoal de comércio com pouco funcionário e agricultura. Isso é que precisa de dinheiro para gerar emprego. Será que a gente não está sendo um pouco irresponsável, não? Vamos ser um pouco mais frio e medir. E se a consciência da gente dizer, não, isso é melhor, que vote com consciência. Agora, ser usado por um discurso, virar estouro de manada porque os bois estão indo para um lado, eu vou junto, eu acho que isso não é ter respeito pela nossa família.